A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui mais uma live para a glória de Deus e estamos usando como base de estudo o livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. E que bom tê-lo aí conosco. Obrigado pela sua participação. Lembrando que nós temos o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você também pode acessar através do YouTube. Você pode também fazer com que, através do YouTube, você entrando lá, colocando Igreja Batista Eulan, você vai curtir. Também no Instagram, nós estamos tendo lá a nossa participação. E no Facebook, você também pode curtir, em nome de Jesus. Então hoje nós iremos falar uma vida com propósito. Lembrando que nós falamos no propósito 1, você não está aqui por um acaso, foram 14 capítulos. E agora nós estamos ainda na continuação do propósito 2. Nós falamos no capítulo 15, você foi formado para fazer parte da família de Deus. O capítulo 16, o que realmente importa. O 17, um lugar ao qual pertencer. O 18, tendo uma vida em comum. O 19, cultivando a comunidade. O 20, restaurando a comunhão quebrada. E o 21, hoje, protegendo a sua igreja. Amém? Então vamos lá. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Em Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3,14. Então, só para você entender, nós nesse capítulo, no propósito número 2, nós falamos que nós fazemos parte da família de Deus. Deus, nesse propósito da sua criação, Ele projetou que gostaria que nós fôssemos seus filhos. E através de Jesus, nós conseguimos ter essa possibilidade. Através do arrependimento, da conversão, entendendo que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E neste momento que eu abro o meu coração, aceitando o presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus, Ele entra no meu coração e a partir daí o único Filho de Deus, e Deus olha para mim e me chama de filho. Olha para você, te chama também filho, filha, através de Jesus, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Então agora nós fazemos parte da família de Deus. E o que realmente importa, nós já falamos, um lugar a qual pertencer, tendo uma vida em comum, cultivando a comunidade e restaurando a comunhão quebrada, está se falando dentro do contexto daquilo que Deus quer que nós venhamos a participar, estar dentro de uma comunidade, porque como que eu vou amar o meu próximo, como que eu vou ser trabalhado por Deus, se eu não permitir que isso aconteça, se eu viver isolado, jamais vou ser trabalhado o meu caráter e até mesmo uma vida cristã, como Deus quer para a minha vida. Por isso agora, protegendo a sua igreja. A igreja que eu estou te falando é onde você estará congregando, onde você vai estar se alimentando da palavra, se alimentando, também participando da ceia do Senhor, dando o seu testemunho. E é sua função proteger a unidade da sua igreja. Lembrando que a unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e o inferno. O Novo Testamento ele dá muito mais importância no sentido da unidade da igreja do que falando-se sobre o céu e o inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia um com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Vou repetir. A unidade, sermos um só, é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. Então, se não houver unidade, aí eu posso dizer que não somente no corpo da igreja, mas também numa família. Se não houver unidade no trabalho, não tem como, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É importante essa unidade.
E a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo da unidade é a Trindade, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Ainda que você não vai ver na Bíblia a palavra Trindade, mas nós entendemos que ela existe. E o exemplo bem claro, quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que Jesus, sendo o Filho, ele saindo da água, agora o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade em forma de uma pomba, e Deus na voz dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que agora Jesus, ao nos delegar a pregar o Evangelho, ele fala assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a unidade. E a harmonia, como nós estamos vendo aqui, são totalmente unidos em um. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos. E como eles estão unidos, Deus quer que nós também tenhamos essa unidade dentro do corpo de Cristo. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia um com os outros. Sim ou não? Se você tem uma família, você tem filhos, se tem mais de um, com certeza o desejo de qualquer pai é ver os seus filhos unidos, tendo diálogo, conversando. Esse é o prazer do pai, de ver os filhos em harmonia. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos do amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Como eu disse, em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Olha a oração de Jesus em João, capítulo 17, do 20 ao 23. E rogo não somente por estes, que Jesus estava orando ali pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando agora por mim e por você, que hoje cremos nele. Para que todos sejam um. Olha a oração de Jesus, todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o que Jesus tinha deixado bem claro. E o mundo conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E ele ainda acrescenta: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste a eles, assim como me amaste a mim. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Então, Jesus nessa oração, porque era a última oração que ele estava fazendo praticamente, antes de estar sabendo que iria passar ali pela cruz. E ele estava orando com a sua oração intensa, era agonizante, porque ele sabia de tudo que ele ia passar por mim, por você e pela humanidade. Isso mostra a importância do assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus que a sua igreja. Você sabia disso? Por isso que a Bíblia fala: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Lembrando que a igreja, é claro, somos nós, não é a parede. Mas é importante eu fazer parte de uma igreja local, porque ali eu vou desenvolver essa unidade. Voltando, nada mais na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. E ele pagou o mais alto preço por ela, que é protegida. Então Jesus pagou um alto preço pela igreja, morreu por ela. E agora Jesus quer que essa igreja esteja protegida. Especialmente, diz aqui, nos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Então, no momento que acontece dentro da igreja conflitos, acontece divisões, Jesus quer que nós sejamos protegidos.
Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia. Então, somos encarregados por Jesus, ok? De preservar esta unidade dentro da igreja, proteger esta comunhão e promover a harmonia na sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está lá em Efésios 4:3. Ele fala assim que nós devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade. Isso é importante. E promover a paz. Eu tenho que ser um pacificador. Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Então, dentro da igreja, muitas vezes, é claro, porque eu acho que isso, até dentro do casamento, é só Deus mesmo para colocar duas pessoas totalmente diferentes, muitas vezes famílias diferentes, históricos diferentes, para viverem juntos. Então, dentro da questão da família, até mesmo do casamento, nós temos que entender que ali precisa haver, sim, diálogo, precisa haver cumplicidade, fidelidade, precisa haver renúncia, para que o casamento perdure. Muitas vezes abrir mão de alguns gostos, né, de alguns passeios, até mesmo de algumas coisas, para que venha perdurar esse casamento. E dentro da igreja não é diferente. Eu preciso, para que eu possa estar dentro dela, e é essa a vontade de Deus, que a gente tenhamos essa unidade, independente da igreja que eu estou, inclusive que você participe, você precisa saber o seguinte: você precisa se concentrar no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Então, se você olhar dentro da igreja, você vai ver muita gente diferente do seu jeito. Talvez você vai ser aquela pessoa que ora mais, outra pessoa muitas vezes não ora tanto igual você vai ser aquela pessoa mais prestativa, o outro talvez não vai ser. Então nós vamos ter que lidar com essas diferenças. Então nós vamos ter que tomar cuidado e prestar atenção com essas diferenças. Voltando aqui, Paulo nos diz: portanto, concentremos-nos que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. É isso que eu tenho que fazer, me concentrar nas coisas que vão contribuir para a harmonia do ambiente e crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, 19. Como cristãos, partilhamos um Senhor, ok? Um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Vou repetir. Então, como cristão, que estamos seguindo a palavra de Deus, nós partilhamos o que? Existe um só Senhor, um só Deus, um só corpo, ok? Que é o corpo de Cristo, um propósito, né? O propósito que Deus tem para a salvação das nossas vidas, um Pai, um só Espírito, é claro que esse Senhor que nós já falamos está se referindo a Jesus também, e uma esperança, uma fé, um só batismo e um amor, o batismo bíblico e um amor. Romanos 10, do 12 e do 12 do 4 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 10, capítulo 8 e 6 e 2, 12 e 13, diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de Deus, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É aquilo que a gente, como cristão, a gente tem que entender. Então, unidos no mesmo pensamento, pensamento que a palavra de Deus nos revela. Um só Senhor, um só corpo. Então é mais ou menos isso. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelas coisas e por Ele nós também. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito
fomos todos nós batizados em um só corpo. Então nós temos o Espírito Santo, amém? Que trabalhou e tem trabalhado isso em nosso coração para uma conversão genuína. E no momento que deixamos o Espírito Santo agir, amém? Ele trabalha em nosso coração e aí sim você entende o propósito de Deus e você crê, você é batizado num só corpo, parte desse. Lembrando que Cristo é a cabeça. Quer judeus, quer escravos, quer livres. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para toda a humanidade, todos que crerem. E ele ainda acrescenta, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito. Então, o corpo de Cristo, há um só corpo e um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Filipenses 2, versículo 2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Aqui Paulo falando à igreja de Filipos. Olha, que vocês completem a minha alegria, para que vocês tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E quando eu consigo pensar a mesma coisa? Quando eu estou cheio de Deus, quando eu estou cheio da palavra de Deus. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Então a salvação que vem de Jesus, a mesma vida, Jesus é a vida, e o mesmo futuro. O futuro é que nós aguardamos novos céus e nova terra. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. É nesses temas e não em nossas diferenças pessoais que devemos nos concentrar. Qual temas? A salvação, a mesma vida, a vida que Jesus nos concede, o futuro, né, com Cristo, a vida eterna. Devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas e não simplesmente tolerá-la. Não uniformidade. Então é isso que Deus quer, unidade. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Como eu disse, nós temos diferença. Dentro de um casamento há diferença. Dentro também, até mesmo os filhos, não é verdade? Se tem mais de um filho, não adianta. Cada um é diferente um do outro. E a gente tem que respeitar essas diferenças. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que nossa diferença nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros, como Cristo nos amou, e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e a sua igreja, ok? Então o conflito é normalmente de que o foco foi desviado para assuntos. Então quando eu deixo de amar, e aí sim eu começo a concentrar nas diferenças e não no que temos em comum, aí começa a ter conflitos dentro da própria igreja, ou talvez dentro da família, dentro do trabalho. É aquela coisa, mesmo do trabalho, se não houver uma unidade, o mesmo pensamento, ali há problemas dentro do gerenciamento, dentro da indústria. Às vezes não estão firmados. E ele está dizendo que nós devemos acolher, ajudar, ok? Dentro desse princípio. Esse é o verdadeiro amor. 2 Timóteo 2,23, e rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. Então, no momento que eu vou dentro da igreja e eu começo a ver muitas vezes esses conflitos. Vamos voltar ali. Quando nos concentramos em personalidades, preferências e interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Vou repetir. Então, dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, quando eu me concentro na personalidade, na minha preferência, na minha interpretação, no meu estilo, no meu método, então a divisão vai acontecer. Mas se nos concentramos em amar um aos outros e em cumprir o propósito de Deus, chegamos à harmonia.
é aquela coisa, tem pessoas que falam assim, ah, eu só vou dar amor se eu receber amor. Não é assim que a Bíblia nos deixou. Deus deu Jesus independente se nós vamos amá-lo ou não. Esse é o verdadeiro amor. É dar sem esperar receber nada em troca. E assim também é dentro da igreja, na família, é onde nós estivermos. Nós temos que dar amor. Porque a maioria das pessoas que entram no casamento vão tendo com esse pensamento, eu vou casar para a pessoa me fazer feliz. Eu tenho que ir com o pensamento que eu vou casar para fazer o outro feliz, a outra feliz. Esse é o propósito. Voltando. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros, em cumprir os propósitos de Deus, chegamos à harmonia. Paulo implorou por isso, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos, vocês que concordem uns com os outros, nos que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Então seja realista em suas expectativas. Uma das coisas também que é importante é a gente ser realista em nossas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, que é uma comunhão verdadeira, cheia de amor, e é fácil ficar desanimado quando você não encontra isso, talvez dentro da família, no trabalho, na própria igreja, pela disparidade entre o ideal e o real, em sua igreja, porque aqui nós estamos abordando a questão da igreja, você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Então é aquela coisa, eu estou dentro da igreja, eu estou ansiando ali o ideal, enquanto essa crítica ao real é sinal de imaturidade. Porque lembrando que eu começo a criticar aquilo que é real, ou seja, está acontecendo, não é bem aquilo que eu gostaria de ver dentro de uma igreja. Porque ali você vai ver um monte de defeito dentro da igreja também. Por quê? Porque a gente fala que a igreja é igual ao pronto-socorro. O pronto-socorro, você vai lá, você vai ver um monte de gente doente. Mas o objetivo é que as pessoas saem dali curadas. Assim também, as pessoas que vêm para a igreja, você vai encontrar várias situações. Pessoas drogadas, viciadas, prostitutas, pessoas muitas vezes ladrões, mas que vêm para ouvir a palavra e ser trabalhadas, porque é um verdadeiro pronto-socorro. Mas muitas vezes quando eu entro dentro da igreja e fico olhando, procurando só as perfeições, eu vou me decepcionar, porque não é isso que você vai encontrar dentro da igreja, infelizmente. Você vai encontrar muitas diferenças, ok? E você não deve trabalhar com essas diferenças, mas sim eu pensar que tenho que trabalhar no sentido de estar na unidade, o amor um para com os outros. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Então entre esse correr o bicho pega e ficar o bicho come. Quer dizer, eu estar ali dentro da igreja e eu também me conformar, ok? Com a passividade, com aquilo que ainda não chegou ao real, ao ideal, o que acontece? Eu estou sendo passivo. Então, maturidade é conviver com essa tensão, sabendo que ali nem tudo está perfeito, mas é o trabalhar de cada dia. E eu tenho que estar ali pensando que eu posso melhorar, o que eu posso fazer como pessoa para melhorar. E não ficar só na expectativa dos outros fazerem, mas o que eu posso fazer para melhorar. Outros cristãos irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Quantas pessoas, talvez você que está me assistindo, deixou de congregar numa igreja, deixou de estar num determinado local, porque você se decepcionou com pessoas, talvez com lideranças, até mesmo tinha um ministério, tinha um chamado e parou. E você preferiu ficar isolado, até mesmo sem estar tendo um local para cultuar, e isso, por causa das frustrações que você teve com pessoas lá dentro da igreja. Você se frustrou. Mas o que eu quero que você saiba, e esse livro nos traz esse direcionamento, que outros cristãos irão decepcioná-los e desiludi-lo. Mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles.
eles são a sua família. É aquela coisa, a sua família, quando você briga, por mais que seja a sua família, não é fácil, é seu sangue. Você tem que fazer daqui e dali, e ainda que não tem jeito, tem algumas situações que você não concorda, mas é sua família. Você vai fazer de tudo para estar com a sua família. Assim também, como família de Deus, igreja, eu também não posso de maneira nenhuma deixar de estar com a minha família, a família de Deus. Eles são a sua família, mesmo quando não agem desse jeito. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos disse, sejam pacientes uns com os outros. Não é fácil ser paciente. Mas aqui a Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, ter paciente, longânimo, né? Longo, paciente, suportando uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar. É aquela coisa, você tem que me amar. E é mais ou menos assim que nós temos que trabalhar. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista poderia ser bastante longa. Então, há os conflitos dentro da igreja, né? Como nós vimos, algumas desilusões. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores, de verdade, inclusive nós mesmos. Você sabia que você é pecador? Eu sou pecador? Então, por que ficamos surpresos? Sendo que a igreja, ela é formada de pecadores, ainda que somos pecadores santificados por Jesus. Mas infelizmente, enquanto estamos nesse corpo, nós estamos sujeitos a falharmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, sim ou não? Às vezes intencionalmente, a intenção de magoar, e às vezes sem querer. Mas em vez de deixarmos a igreja, que muitas vezes as pessoas, a maioria faz, eu vou abandonar a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja é igual ao casamento. A gente trabalha para não acontecer divórcio. Luta, 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 porque não é de Deus, não é vontade do Senhor e traz um estrago para todo mundo. Traz um estrago para os filhos, traz um estrago para quem se separou, entendeu? Para a família, tudo não é legal. Então o que a gente pode fazer é tentar dialogar, conversar, para que não haja isso. Então, divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção, ou desilusão indica imaturidade. Então, quando eu abandono a casa de Deus, quando por causa de decepção, por desilusão, mostrou que eu não sou maduro. Eu estou ainda imaturo nessa situação. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Então, você dentro da igreja, mesmo com todos esses conflitos, Deus está trabalhando. Deus está aí moldando a mim, a você, moldando as pessoas que estão lá. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita. Não adianta. Pode ser qual for. Entendeu? A igreja de Cristo, não, você não vai achar a perfeição. E independente se você for aí, até mesmo, né, se você ainda não é cristão, não é evangélico, as igrejas, nenhuma é perfeita. Não tem como. Igreja perfeita é só lá no céu, só lá na glória. Aqui, nós somos liderados por homens, e homem é falho. Por isso nós temos que usar a palavra de Deus cada dia mais, porque é nessa palavra que nós vamos nos moldando e procurando ser cada dia mais igual a Cristo. Vamos lá. Então, por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente, aqui que nós já falamos, e às vezes sem querer. Vamos aqui. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas. E você logo ficará novamente desapontado. É aquela coisa, eu vou sair daqui que eu vou para outra igreja. Você acha que lá não vai ter problema? Talvez no primeiro momento você vai chegar lá e mil maravilha. Mas lá vai ter problema. É igual família. A sua família tem problema. A minha também tem. Mas nem por isso nós vamos deixar ela. Entendeu? Nós vamos trabalhar para
né, trazer unidade a esta família, com todos os problemas que tem. Assim também na igreja. Eu tenho que trabalhar para que ela realmente cresça unida. E a igreja que eu estou falando é aquela que está seguindo a palavra de Deus, aquela que realmente... E como que eu sei, pastor, qual é a igreja mais certa, a igreja mais correta, a igreja que está fazendo a vontade de Deus? Aqui é a bússola, a palavra de Deus. Leia a Bíblia ela vai te direcionando. É claro que você não pode pegar um texto fora do contexto, porque vai virar um pretexto. Então o que acontece? Você vai lendo, Deus vai te direcionando, vai te mostrando, e o Espírito Santo vai trabalhando. Por isso que o próprio eunuco, lá em Atos 8, falou para o Filipe: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então é importante ter alguém com maturidade, com conhecimento, para trazer explicação e tirar as suas dúvidas. É o que nós temos feito aqui. De alguma forma, eu creio que isso tem te ajudado. Vamos lá. Na continuação, Groucho Marx era famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre seus membros, porque você não é perfeito. Então é aquela coisa, né? Você fazer parte de um clube é uma coisa, agora fazer parte de uma igreja é outra coisa, totalmente diferente. E dentro dessa igreja, se você for lá pensando que você vai encontrar só perfeição, ou mesmo você vai se frustrar e vai frustrar outras pessoas que você também não é perfeito. Entendeu? É isso que nós temos que ter, essa maturidade. Nós temos que buscar essa perfeição, mas é realmente só em Cristo e lá na eternidade que isso vai acontecer por completo. Seremos transformados. Agora, um ministro alemão, o Dietrich, ministro alemão que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, A Vida em Conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos a esta ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Vou repetir, isso é muito importante. Então, nesse livro que ele escreveu aqui, né, o Dietrich, A Vida em Conjunto, que é um ministro alemão, nele ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom. Tá? Ah, eu estou desiludido com a minha igreja, olha lá o que eu estou vendo, para lá e para cá os defeitos. Isso é bom, por quê? Porque destrói as nossas falsas expectativas de perfeição. Entendeu? É isso que eu tenho que entender já no começo, levar aquele choque, né? 220 se for o caso. E quanto mais rápido renunciarmos a esta ilusão de igreja perfeita aqui na terra, né, de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Então você precisa da graça, eu preciso da graça de Deus. E se a gente for pensar que a igreja você vai ver só perfeição, você vai desiludir, e aí nem você vai ser salvo, entendeu? Porque você vai nessa desilusão até se perder. Aí que adiantou tanta coisa, entendeu? Se você mesmo se perdeu, não adianta nada. Esse é o início da verdadeira comunidade. A igreja é um lugar somente para os que admitem ser pecadores. Então você quer fazer parte da igreja? Então a primeira coisa para você fazer parte dela, eu tenho que admitir, sou um pecador, sou uma pecadora. Se você entender isso, acabou. Eu preciso da graça e eu preciso crescer. Eu quero crescer nessa graça. Olha agora, aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor desta. Vou repetir. Aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, ou seja, você está olhando para aquela comunidade, aquela igreja, e você sonha que ela seja melhor do que realmente você tem sonhado, você vai com certeza destruir, ok? Por quê? Porque você vai se decepcionar. Se não dermos graça diariamente para
congregação cristã onde fomos colocados, lembrando que a congregação cristã aqui não é placa não, mas a congregação cristã no sentido onde estão os cristãos, ok? Ele fala assim, onde fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades. E se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo isso é grosseiro e insignificante, então impedimos que Deus permita a nossa congregação crescer. É aquela coisa, se eu estou ali só para criticar, e não para somar, e não para amar, e não para ajudar, eu vou causar divisão. Eu estou ali na igreja, e sendo que eu poderia estar ajudando minha liderança, poderia estar somando, mas ali eu chego na expectativa de ver tudo perfeito, e muitas vezes não vou ver. E aí eu começo a criticar, eu começo muitas vezes colocar um contra o outro, e começo a ser um pedra de tropeço, para quê? Entendeu? Isso não vai ser ajuda nenhuma. Esse é o início da verdadeira comunidade. A igreja é um lugar somente para os que se admitem ser pecadores, precisam da graça e querem crescer. É aquilo que nós falamos dentro de todo o contexto que nós já mencionamos. Voltamos aqui, ok. Prefira incentivar a criticar. Então você que está dentro da igreja, que você possa ser aquela pessoa que incentive e não seja a pessoa que esteja criticando. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras, sim ou não? Naqueles que estão servindo do que envolver e contribuir. É mais fácil você, olha, o pastor poderia fazer assim, poderia fazer aqui, podia estar assim, entendeu? Mas é fácil criticar. Mas estar aqui fazendo, entendeu? Pastor, está precisando de mim? Conte comigo. No que o senhor precisa? Eis-me aqui. É mais ou menos isso que eu tenho que trabalhar, porque é fácil jogar pedra, é fácil a gente criticar, mas eu tenho que entender que a gente tem que estar trabalhando e trabalhando da maneira perfeita que agrada ao coração de Deus. Amém? Deixa eu só colocar uma pecinha que eu esqueci de colocar no celular, eu creio que deve estar gravando aí para você, mas eu creio que agora com a pecinha vai melhorar. E isso é ao vivo e assim acontece. Ok, agora eu creio que deve sair melhor para você, mas faz parte. Vamos lá. Então é sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras àqueles que estão servindo do que envolver a contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos. Compare aqueles que julgam uns aos outros. Romanos 14, versículo 13. Portanto, não nos julguemos uns aos outros, antes que seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tiago 4,11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. Olha que a Bíblia está dizendo, que a gente não deve falar mal um do outro. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra que não vai edificar, palavra que não vai acrescentar em nada. Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores. Deus quer que eu e você sejamos pacificadores. E eu pergunto para você, você tem sido um pacificador? Você tem sido um canal de bênção para aquele que está aí na sua vida? Você está trabalhando para somar dentro da sua igreja, dentro até mesmo da família. Eu tenho que ser um pacificador. Dentro da minha família, dentro do meu trabalho, eu tenho que ser um pacificador. Porque esta é a vontade de Deus, que eu seja um pacificador. Voltando aqui. Tiago 5,9. Não vos queixeis, irmãos, um dos outros. Olha o que a Bíblia está declarando, que eu não devo ficar me queixando um do outro, mesmo na família. Tem pessoas dentro da família que se reúnem só para falar mal do outro. Na frente é uma coisa, atrás é outra. E nós temos que tomar cuidado, porque aquela pessoa que muitas vezes vai falar mal, entendeu? De outra pessoa para você, pode ter a certeza, ela vai falar mal de você para outra pessoa.
Isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Então, cuidado, fique esperto. Quando você critica o que o outro cristão está fazendo na fé e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Porque lembrando que aquela pessoa que está ali na igreja é servo de Deus. E que direito tem você de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. É Deus que nos firma. Paulo acrescenta que não devemos julgar ou desprezar, ok? Vamos aqui agora. Então, Paulo, ele acrescenta que não devemos julgar ou desprezar cristão com convicções distintas das nossas. Porque então você critica as ações do seu irmão, porque tenta fazer com que ele apareça pequeno. Porque todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Então você que está julgando, por isso que a Bíblia na ceia, ela fala assim, julgue-se o homem a si mesmo. Então o papel que eu tenho que fazer dentro da igreja é me julgar. Aonde eu posso estar errando, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que a comunidade seja fortalecida, é mais ou menos isso. O que eu estou sendo como pedra de tropeço, então é mais ou menos isso. Senhor, sonda o meu coração. Sempre que eu julgo outro cristão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Deixa eu só ver se agora está saindo o som aqui para nós. Ok, pelo menos agora está saindo bom. Eu não sei se antes da nossa gravação, se a gente conseguiu fazer o som ficar bom ou não. Espero que tenha saído bom, porque nós estamos num ambiente pequeno aqui e que possa ter sido abençoador. Então, sempre que eu julgo outro cristão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus. Vou repetir. Sempre que eu julgo outro cristão, 4 coisas acontecem instantaneamente, é imediato. Eu perco a minha comunhão com Deus, porque eu estou julgando, estou criticando, e essa não é a vontade de Deus. Eu exponho o meu próprio orgulho e insegurança, porque eu estou sendo orgulhoso, dizendo, eu sou melhor do que aquele, sendo que eu também dependo da graça, eu sou um pecador. Eu coloco-me em uma situação pela qual serei julgado por Deus, eu não posso esquecer que eu estou julgando, mas um dia eu serei julgado por Deus. Ok? E talvez a sua balança perante Deus você está em falta também. Prejudico a comunhão da igreja. Então esse é o pior problema, que aí eu vou prejudicar a comunhão da igreja, porque esse leva e traz, esse diz que me diz, entendeu? Essa fofoca, isso não ajuda em nada, seja na igreja, seja no trabalho e seja na família. Um espírito crítico é um vício dispendioso, ou seja, caro. A Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Olha lá quem é o acusador. Apocalipse 20, versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então quem é o acusador? O diabo. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus jamais, Jesus disse assim, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas a palavra que tem sido pregado é essa de julgar no último dia. Culpar e criticar, olha aqui, culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é o trabalho do diabo. No momento que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. No momento que eu começo a criticar a igreja, começo a ser um murmurador, reclamando ali, entendeu? Colocando defeito em tudo, eu vou estar fazendo o papel que o diabo faz. E olha só como é sério essa colocação. Lembre-se, os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo, ok?
Todo o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros cristãos é um tempo que deveríamos ter usado na edificação da unidade da congregação. Então, o tempo que eu estou perdendo para ficar falando mal do irmão, criticando, reclamando, é o tempo que eu tenho que estar usando para trazer a unidade da igreja. Ok? Esse é o propósito de Deus, para não ser usado pelo diabo. A Bíblia diz: estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia, para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando uns aos outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo, para lhe apontar as faltas. Então é isso que eu tenho que fazer. Se eu encontrar alguém com fraqueza, com falta, eu tenho que ir lá encorajar, tenho que ir lá ajudar. É claro, está em pecado, eu tenho que ir lá corrigir também, mas em amor, tudo em amor. Romanos 14, 19. Então recuse dar ouvido à fofoca. Então, dentro da igreja pode acontecer isso, dentro da família acontece muito isso, e no trabalho. Então você tem que recusar a dar ouvido à fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem parte da solução. É o que nós estamos vendo aí na questão hoje, nos dias atuais, as fake news. São o quê? São fofocas e muitas vezes nem sempre é verdadeiras. Então a gente tem que avaliar bem. Você sabe que espalhar fofoca é errado. Espalhar fake news também. Então a gente tem que ver bem a fonte para, né? Antigamente a gente fazia, acreditando em todo mundo e até jogava, né, as fake news aí. Hoje não, a gente temos mais um critério, né? Opa, peraí, acho que isso é verdade, acho que não é. E mesmo assim ainda podemos correr o risco de mandar uma fake news aí, infelizmente. Mas o que nós temos que entender? Assim também dentro da igreja, eu tenho que evitar, eu tenho que estar vendo, vai ajudar alguma coisa, vai edificar alguém. Se fosse você que estivesse acontecendo isso, você gostaria que falasse isso de você, a questão das 3 peneiras, não é verdade? Voltando, você sabe que espalhar fofoca é errado e não deve nem ouvi-la se quiser proteger a sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Você está receptando ali. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. É aquela pessoa que roubou e você vai lá e compra. Então você também é culpado do crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Será que você vai ter essa coragem a partir de hoje? Tá ouvindo lá a fofoca da igreja, muitas vezes da comunidade, tentando levar ela, muitas vezes, à discórdia, à briga. Se alguém chegar até você, muitas vezes falando do pastor, da liderança, olha, pare. Não vai edificar, não vai ajudar, vamos orar? Esse é o caminho. Amém? Para ter a parte, então, ter a solução para isso. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? É aquela coisa, você veio falar para você, aí você fala para a pessoa, você já falou com ela? Então não adianta você ficar falando aqui, não vai me edificar, não vai edificar a igreja. Vai lá e fala direto com ela. Entendeu? Porque falar por trás é muito fácil, não é verdade? Agora vai lá na frente, vai lá e fala o que tem que falar. Aí é muito melhor. Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Lembra daquilo que eu falei? Se aquela pessoa está vindo até você para fofocar de alguém, pode ter a certeza que ela também vai fofocar de você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido à fofoca, Deus diz que você é um criador de casos. Provérbios 17:4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Então, muitas vezes a fofoca separa até pessoas íntimas aí de anos por causa da fofoca. Provérbio 26:20. Faltando lenha, apaga-se o fogo. É aquela coisa, o fogo da contenda está aí, da fofoca, da maledicência. Tira a lenha. O que vai acontecer? Vai acabar o fogo. Não havendo difamador, cessa a contenda. Não havendo fofoqueiro, vai cessar a contenda e a briga. Provérbios 25:9. Pleiteia tua casa com teu próximo, tua causa com teu próximo, e não revele o segredo de outrem. É aquela coisa, né? Do outro, compete ao outro, não a mim. Eu vou orar por ele. Provérbios 20:19. O que anda mexericando, ou seja, falando aí
né, até pelos cotovelos, revela segredos, pelo que não te metas com quem muito abre os seus lábios. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 20:19. Não se meta, ou seja, não fique com aquela pessoa que fique falando demais. Fala até pelos cotovelos. Cuidado, você pode até ficar perto dela, mas é por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. É mais para ouvir. Feche sua boca e vamos orar. Provérbios, criadores de caso ouvem criadores de caso. Provérbios 17:4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Esses são os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmo. Judas 19. Esses são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das próprias ovelhas e não de lobos. Paulo alertou sobre os cristãos canibais que devoram uns aos outros e destroem a comunhão. Vou repetir. Paulo alertou sobre os cristãos canibais que devoram uns aos outros e destroem a comunhão. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. A Bíblia diz que esse tipo de encrenqueiro deveria ser evitado. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem é falador. Olha só, Provérbios 20:19. Agora, a forma mais rápida de pôr fim a um conflito, seja em uma igreja, seja em um grupo pequeno, é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir em que parem. Salomão destacou que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios 26:20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. É o outro passo. Então, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos principais mencionados no capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Mateus 18, do 15 ao 17. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, sim ou não? Quando há um conflito, primeira coisa, eu tenho que arrumar alguém para falar. E aí eu vou falar para o terceiro. Em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso só torna o assunto mais grave. Em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. O confronto, em particular, é sempre o primeiro passo. Vou repetir. O confronto, em particular, é sempre o primeiro passo. E você deve tomá-lo o mais rapidamente possível. Se você não for capaz de resolver as coisas somente entre os dois, o próximo passo é levar 1 ou 2 testemunhas para ajudarem a confirmar o problema e reconciliar o relacionamento. E o que fazer se a pessoa ainda persistir teimosamente? Não quer mudar, continua errando. Jesus ordena que se leve o assunto, então, à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a escutar, você deve tratá-la como um incrédulo. Olha, isso é muito sério. Mateus 18:17. Você sabe que a pessoa está errando, está tendo ali problema. E aí sim, você não vai ficar concordando com ela. Mas quem vai fazer isso é a liderança. Vai conversar, vai tentar reconciliar. Se não houve esse trabalho, o que vai acontecer? Deve levar para a igreja, porque não houve conserto. Aí sim, deve considerar essa pessoa como uma incrédula. A correção até mesmo para os demais. 1 Coríntios 5:5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Olha, Paulo vai mais fundo ainda, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora, para a gente ir terminando,
Apoie o seu pastor e os líderes. Então você que muitas vezes pertence a uma igreja local, que você traga assim esse apoio à sua liderança. Não existe um líder perfeito. Você não vai achar perfeição em mim, não. Tenho falhas também. Mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e autoridade para que mantenha a unidade da igreja. E isso compete ao líder. Para que essa responsabilidade e autoridade para que mantenha essa unidade. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Por quê? Porque muitas vezes o pastor tem que ir lá, entendeu? Tem que trabalhar para que haja unidade, para que não haja desavença. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. É aquela coisa, nem Jesus agradou todo mundo. Você acha que nós, líderes, vamos conseguir? Não dá. Então é isso que você tem que trabalhar. A igreja vai ter um monte de defeito, assim como na sua família tem as imperfeições, no seu trabalho tem os seus defeitos, mas você tem que aprender a conviver com tudo isso para que você cresça. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Então isso eu falo para as minhas ovelhas aqui da Igreja Batista Eulã, ou mesmo você que está aí sem uma igreja para congregar, posso dizer que agora sim estou como seu pastor. Ouça então esses conselhos que eu estou te dando, e talvez você está numa igreja local, procure sim conselho da sua liderança, da palavra de Deus, e esses conselhos serão muito importantes. Nós líderes, estamos atentos à condição da vida de vocês e trabalham com a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para sobrecarregar, porque tornar as coisas difíceis para eles. Ou seja, procure ser canal de bênção para a sua liderança. Procure ser canal de bênção para que você realmente possa cooperar, para não sobrecarregar ao seu líder. Que você seja uma pessoa que realmente possa ajudar o seu líder. Esse é o objetivo maior. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei os vossos guias. Em outras versões fala: obedecei os vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os pastores algum dia estarão perante Deus. Saiba disso, eu vou estar perante Deus e eu vou ter que prestar conta, e o teu pastor também vai ter que prestar conta, o seu líder, de como zelaram de você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Hebreus 13:17, obedecei os vossos guias, os pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas. Então, se você realmente se perder, eu vou ter que prestar conta, porque eu não fui aquele pastor que precisava te corrigir, até mesmo te ajudar naquilo que for necessário. Então, o pastor tem grande responsabilidade. Por isso, não coloque uma carga além do que nós podemos suportar. Ou seja, que você coopere, que você nos ajude, ore por nós, interceda por nós. Se preocupe conosco, assim como nós também se preocupamos com vocês. Mas você também terá de prestar conta. Você prestará conta a Deus sobre a forma que seguiu seus líderes. Sabia disso? Nós vamos prestar conta, mas você também vai ter que prestar conta da maneira que você seguiu o seu líder. Se você foi aquela ovelha submissa, ou se você foi aquele, como diz o outro, bode, desobediente, rebelde, que só criou caso. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente, ao contrário, enquanto oram para que elas mudem. Devem admoestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade. Então, dentro da igreja, se tem alguém que é polêmico, nós, como líderes, devemos sim, diante da palavra de Deus, chamar a atenção, devemos admoestar, corrigir,
repreender os que foram desrespeitosos com a liderança e remover até mesmo os desagregadores da igreja, caso não considerem os dois avisos, porque nós como líderes temos sim diante de Deus essa autoridade. Está lá em 2 Timóteo 2, versículo 14, versículo 23 ao 26. Tito 2,15 também fala sobre isso. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, está falando sobre a liderança. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ao homem faccioso, depois da primeira e da segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, já por si mesmo está condenado. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem como líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos as seguintes orientações. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram do Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. 1 Tessalonicenses 5,12. E eu desafio a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nisso com todo o seu esforço, principalmente se você é aqui da Igreja Batista Holã, que você possa se empenhar nisso com todo esforço, ou seja, de você promover a união da igreja. Ok? Esse é o objetivo de cada igreja onde você congrega, e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil, algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo, e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou em uma família eclesiástica, ou seja, a igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós, e em vez de eu, nosso, em vez de meu. Deus diz, não pense só em seu próprio bem, pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles, ou seja, a comunidade. Deus abençoa as igrejas unidas, estamos já finalizando. Deus abençoa as igrejas unidas. Na igreja, cada membro assina um pacto, ok? Que inclui uma promessa de proteger a nossa unidade. Isso é importante. Consequentemente, a igreja que faz esse pacto de viver na unidade jamais terá um conflito que divida a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de de todos quererem fazer parte desse pacto. É importante, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Ok? Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa. Então a sua igreja, se ela for uma igreja carinhosa, for um pessoal receptivo, for um pessoal que trabalha nessa unidade, saiba, se Deus quer trazer novos cristãos, Ele vai trabalhar e vai ver a igreja que mais está empenhada em ser unida, em estar junta, para agregar esses novos cristãos. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor em um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. É claro, eu quero ser amado, você quer ser amada. Qualquer um, até o cachorrinho, não é verdade? Quer ser amado. Essa é a nossa meta. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam trancadas. E para a gente então encerrar, hoje nós falamos o 21º dia, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja, eu tenho essa responsabilidade. Um versículo para memorizar, portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta, Romanos 14:19, e uma pergunta para meditar: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica?
neste exato momento. Vou repetir, o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste momento. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, aí está esta pessoa que acompanhou conosco esta palavra, que o Espírito Santo possa continuar falando com ela de uma maneira maravilhosa, que ela possa entender que fazer parte da igreja é sim fundamental. O Senhor, ó Deus, o seu propósito trabalhou em cima disso. Eu não posso viver isoladamente, eu não posso ser uma andorinha sozinha, não, porque não faz verão, mas eu preciso fazer parte dessa igreja, a igreja que o Senhor constituiu, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, e estar na igreja, sim, Senhor, eu vou encontrar defeitos, pessoas que muitas vezes não é do jeito que eu gostaria de ver, mas eu tenho que contribuir para amá-los, eu tenho que contribuir para que a igreja cresça sólida, madura na tua palavra. Então faça de mim, Senhor, esse canal de bênção, tira de mim, Senhor, todo o julgamento, toda a crítica, toda a fofoca, tira, Senhor, ó Deus, de cada um de nós, tudo aquilo que o inimigo intenta contra as nossas vidas e liberta-nos, ó Deus, para que possamos sim estar no centro da tua vontade, estar na comunidade, porque somos parte da tua família, a família de Deus, e dentro dessa família vai ter sim, Senhor, as diferenças, mas que eu não venha focar nas diferenças, mas que eu possa ver, ó Deus, naquilo que, ó Deus, cada um contribui e sim será, ó Deus, um canal de bênção, e eu também serei, em nome de Jesus, e focar, Senhor, ó Deus, no propósito verdadeiro que o Senhor tem para a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha ensinar o teu filho, a tua filha, a viver de uma maneira maravilhosa, que glorifica o teu nome, que exalta o Senhor, em nome de Jesus. Caia por terra todo o mal, tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Que cada um possa se concentrar naquilo que temos em comum e não somente nas diferenças, nos erros, nas imperfeições, mas saber que temos em comum muita coisa boa, principalmente vindo do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus, e se Deus permitir, logo logo estaremos voltando, trazendo aí o 22º capítulo, para que você aprenda sobre esse livro que estamos usando como base de estudo, do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Deus abençoe, fique com Deus. E hoje, quinta-feira, nós temos o culto às 20 horas, se você puder, eu te aguardo em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.